Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro da nossa legislação penal especial. Nós estamos falando do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Vocês, inclusive, já devem estar sabendo de cor, acredito eu, sobre essa lei, não é verdade? Bom, estamos falando sobre a alteração que o pacote anticrime fez na Lei 12.850 de 2013, né, que é a Lei do Crime Organizado. E agora nós estamos falando das alterações da colaboração premiada. O pacote anticrime, ele fez algumas alterações e eu entendo que elas são importantes para a nossa prova, certo? E aí a gente parou aqui, né, no parágrafo 1º, onde diz, para os efeitos do disposto nessa lei, estamos falando da infiltração virtual, só para que os senhores possam lembrar, consideram-se dados de conexão, e aqui informa, né, hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo. Vejam que aqui não fala nada em conteúdo, é tudo elemento formal, certo? Por isso, dados de conexão. É como se fossem dados telefônicos. O juiz é obrigado a autorizar uma interceptação telefônica, ou seja, o conteúdo da conversa. Mas quebra de sigilo telefônico, de dados telefônicos, por exemplo, para quem ele ligou, quantas ligações foram feitas, qual o tempo de duração, isso não é preciso, certo? 2, dados não de conexão, mas agora cadastrais. Se refere a informações relacionadas a pessoas, né? Nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão, certo? Às vezes pode ser ainda uma lan house, mas de qualquer maneira vai ter esses dados cadastrais. A quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Importantíssimo saber isso, certo? Parágrafo 2º. Na hipótese de representação aqui é uma exposição de motivos, certo? Exposição de motivos. Ou seja, será dito quais são os motivos pelos quais o juiz deve autorizar a infiltração virtual. O juiz não autoriza infiltração virtual de ofício. Ou é por requerimento do Ministério Público, ou por representação da polícia. Se for por representação da polícia, antes de decidir, ele dá vista ao MP. É o que diz o parágrafo 2º. Olhem aqui, e eu vou circular pela importância do dispositivo. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente antes de decidir ouvirá o MP. Ele vai botar apenas um despacho no processo, ao MP. Pronto. Ouvirá o Ministério Público. Certo? Tranquilinho? Parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º dessa lei. Ou seja, não é qualquer crime. São aqueles crimes, certo? Com os requisitos do artigo 1º da Lei de Organização Criminosa. Não é preciso voltar lá, mas só aqueles crimes. E se as provas, isso é importante. Isso aqui é importante. E se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis? Ou seja, é o último caso. Em último caso.
Se existirem outras formas de obtenção da prova, certo? Não será possível a infiltração. Cuidado. Agora vem a questão do prazo, né? A importância da questão do prazo. Parágrafo 4º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. E vejam que agora o legislador cuida da pluralidade, sem prejuízo de eventuais renovações, certo? Ou seja, é possível mais de uma renovação. Pode ser 2, pode ser 3, só que diferente de outros casos, aqui tem um limite. Mediante ordem judicial, juiz, fundamentada e desde que o total não exceda 720 dias. As renovações podem se dar até chegar a esse prazo e seja comprovada a necessidade. Está aqui. Certo? Cuidado com isso. Parágrafo 5º. Fim do prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, ou seja, fim dos 6 meses ou fim dos 720 dias, o relatório circunstanciado com todas as descrições e elementos, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Certo? Então o espião lá, o cara que se passa pela criancinha, enfim, né, no que for, tudo foi registrado, vai para o juiz que dá ciência ao MP. Parágrafo 6º, tanto o 6º quanto o 7º, eu vou colocar um círculo, pelo grau de importância que ele possui. Então esse círculo vai ser extremamente necessário. Aqui está dizendo o parágrafo 6º. No curso do inquérito policial, ou seja, no decorrer do inquérito, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Olha só que interessante isso, pessoal. Relatório da atividade de infiltração. O delegado só no inquérito. É isso que vocês têm que saber aqui. O delegado é só no inquérito. Certo? Ministério Público e o juiz requisitam ou no inquérito ou na ação penal. Quando for infiltração virtual no inquérito, a gente chama isso de preparação, de infiltração preparatória. Quando na ação penal é uma infiltração incidental. Mas enfim, é bom, por algum motivo eu achei interessante falar isso para vocês. É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. Se é nula, não tem valor. O juiz não pode usar para proferir sentença. Se estiver juntado ao processo, tem que ser desentranhado, retirado dos autos. Agora temos o artigo 10b. Agora vem aqui um alfabeto, né, pessoal? Um alfabeto aqui para nós. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida. Bom, nós já vimos antes, né? Vai para o juiz, que zelará por seu sigilo. Até aqui, ainda é importante que esses atos sejam sigilosos, para que não sejam manipulados e para que eles sejam úteis
a investigação, a instrução criminal. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia responsável, com o objetivo de garantir o sigilo. Depois de concluído, vai para o juiz e só esse garante o sigilo. Vejam, amigos, que as pessoas objeto da infiltração, por óbvio, elas não têm conhecimento, certo? Cuidem isso. 10C merece um círculo aqui. Pode cair na prova e tem grandes chances de cair na prova. Então vamos cuidar aqui, pessoal, com o artigo 10C. Não comete crime. Se diz não comete crime, significa o seguinte: nós estamos diante de uma excludente de ilicitude. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º dessa lei. Então, daqui a pouco, ele está investigando uma organização criminosa de tráfico de crianças, de abuso infantil, ele se passa por uma criança ou algo assim. Essa conduta dele, amigos, a gente chama de estrito cumprimento de dever legal. E esse estrito cumprimento de dever legal, por óbvio, é uma excludente de ilicitude, certo? Cuidado com isso. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Aqui está. Então, tudo que ele for além, que ele fizer além, ele responde. Se ele for além e praticar atos de pedofilia, por exemplo, responderá. Comercializar imagens, cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, responderá como qualquer pessoa, certo? Cuidado com isso. Artigo 10D. Artigo 10D. Estamos chegando no final, estamos chegando na parte final da questão envolvendo a colaboração premiada, agora a infiltração de agentes na lei da organização criminosa, certo? Temos um 10D, um parágrafo único e um parágrafo único no 11. Vamos lá. Concluída a investigação. Se fala em investigação, a gente está falando de inquérito policial. Importante cuidar isso. Falou em investigação, estamos falando de inquérito. Todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão, olha a palavrinha mágica aqui, marcando presença, deverão, certo? Deverão. É norma impositiva. Não está ali escrito poderão. Está ali escrito deverão. Deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados a quem? Ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório. Concluído esse ato, tem que mandar para os dois. Não se manda para um e esse um manda para o outro. Não, é enviado ao juiz, começa por aí, e isso então é de suma importância, vocês têm que saber, certo? Vai para o juiz, e do juiz, e além do juiz, é encaminhado também ao MP, certo? Não é sempre que isso ocorre. Não é sempre que é assim, certo? Geralmente se envia para o juiz que manda para o MP, ou se envia para o MP que
que depois, então, toma a atitude que entende necessária e, com base nisso que entendeu necessário, remete, envia para o juiz, envia para o magistrado. Ok? Bom, parágrafo único do 10D. Os atos eletrônicos registrados citados no caput desse artigo serão reunidos em autos apartados. O que quer dizer isso? Autos apartados. Significa, pessoal, que existe o processo principal. E a infiltração virtual é um incidente, está ocorrendo em outro processo. Não pode estar no processo principal para evitar que um advogado acesse lá e descubra. Certo? Quando concluído, vai ser apensado ao processo criminal, juntamente com o inquérito. No fim, aí sim vai estar tudo junto, tudo apensado. Ou seja, vai ter o processo principal, vai ter o inquérito policial, vai ter a infiltração virtual, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. O agente infiltrado precisa ter a identidade preservada por um motivo singelo, né, pessoal? Ele passa a correr riscos. Nós não estamos falando aqui de qualquer crimezinho, de qualquer infraçãozinha. Nós estamos falando aqui de crimes que envolvem grandes máfias do crime, né? Organizações criminosas muito perigosas. Deixa eu ver como é que eu estou de bateria. Tranquilo. Certo? Extremamente perigosas. Então, garante-se, certo, a preservação da identidade desse policial e a partir desse momento ele não está mais infiltrado, ele já está exercendo suas atividades laborativas normais, certo? E ainda temos então um artigo 11. Temos um artigo 11. Vamos falar sobre ele agora. Esse artigo 11 tem um parágrafo único, então nós temos que ver o caput. Vamos ver o caput primeiro. O caput do artigo 11 diz o seguinte: o requerimento, ou seja, o pedido do Ministério Público, ou a representação, a exposição de motivos do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida. Já vimos isso, né? Tem que ser necessária, ou seja, também não pode existir outros modos de obtenção de prova. O alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Beleza. Parágrafo único, que é o que adentrou com o pacote anticrime. Os órgãos de registro e cadastro público olha a palavrinha, poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial. Requisição, meus caros, é ordem. Ordem. As informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. É o codinome, né? Nos casos de infiltração de agentes na internet. Está aqui. Esse é o parágrafo único que foi criado. O resto se manteve normal. Voltando agora para o pacote anticrime. A gente se dá conta, a gente percebe aqui que o pacote anticrime, ele faz ainda alterações em outras leis especiais. Aqui ele vai alterar a Lei 13.608 de 2018, certo? Bom, ele traz alterações no artigo 4º dessa lei. Afinal, que lei é essa? Muito fácil. A gente clica nela
e a gente vê que ela começa a tratar de dispositivos que são necessários para o combate ao crime organizado, para que o pacote anticrime seja bem efetivo. Dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais, e altera o artigo 4º da 10.201 de 2001 para prover recursos ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Serviço de recebimento de denúncias, né? Telefones, oferecimento de recompensas para pessoas que trouxerem informações significativas. Enfim, vocês já ouviram falar muito dessa lei, né? O fato é que ela traz alterações no artigo 4º. Artigo 4º-A é o primeiro que a gente tem. A União, estamos falando no âmbito federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, olha a norma aqui, norma impositiva de novo, manterão, norma impositiva, unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos, ou seja, atos de improbidade, ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Ou seja, é competência da União, dos estados, da unidade de federação, que é o Distrito Federal, e dos municípios, de todas essas pessoas. Também, amigos, da administração pública indireta, das autarquias, fundações, sociedade de economia mista, enfim, todo o aparato da administração pública, certo? O direito de relatar essas informações. Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral, além da recompensa, claro, proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato. Agora, e agora eu vou botar outra cor aqui, né? Exceto se o informante tiver apresentado de modo consciente informações ou provas falsas. Aí nós vamos ter crime de denunciação caluniosa, lá do Código Penal Brasileiro, certo? Cuidado em relação a esse ponto também. Temos ainda um artigo 4º, que é outra alteração. Vamos voltar para o pacote lá, a gente vai trabalhando isso. 4º. Opa! Nossa, fui longe. Chegamos no 4º. São os direitos desse informante agora, né? Que é o que nos interessa. Os direitos do informante. O informante terá direito a preservar... O informante terá direito à preservação de sua identidade. Motivo óbvio, sua proteção, né? A qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Dificilmente isso vai acontecer. Geralmente, o comunicante aqui, o informante, ele não corre maiores riscos. Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante
e com sua concordância formal. Se ele não concordar, não há possibilidade alguma, vejam bem, não há possibilidade alguma, certo, da revelação de sua identidade, mas nenhuma mesmo, certo? Cuidado em relação a isso. Dando sequência, nós temos o artigo 4C. Artigo 4C. Esse vai ser para nós fechar o bloco. Além das medidas de proteção da Lei 9807, será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demitir, demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções ou de prejuízos remuneratórios, por exemplo, pagar uma multa, por exemplo, ou desconto salarial, imposição de sanções de prejuízo ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. É complicado, pessoal. No papel é muito bonito. Vou ser bem honesto com vocês. No papel é muito bonito. Mas na prática, as empresas se comunicam, Isso é muito difícil acontecer. Enfim, o que nos importa é para a prova. Cuidem isso. Parágrafo 1º. A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará falta disciplinar grave, se estivermos falando de apenados, E sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público. Desculpe, apenados não, funcionários, Certo? Demissão a bem do serviço público e o sujeito não pode mais retornar. É a pior pena disciplinar que há. Parágrafo 2º. O informante será ressarcido em dobro. Cuidado, pode vir na tua prova em triplo, sei lá, pela metade. Será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. Ou seja, além do ressarcimento em dobro, ele pode entrar com uma ação civil, pleiteando ainda outros direitos. Parágrafo 3º. Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5%, não é do prejuízo, é do valor recuperado, certo? Do valor recuperado. Por exemplo, recuperou, o prejuízo foi de R$20. R$20, tá? Ele teria direito, então, aqui, R$20, 10%, R$2, 5%, R$1. Mas só recuperaram R$10. Então, ele teria direito a 50 centavos. Certo? Apenas para dar um exemplo. E assim eu acredito, meus amigos, que agora vai faltar mais 1 ou 2 blocos para concluirmos a nossa lei. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.